E se a história da Argentina fosse perfeita? Argentina, um exemplo de fracasso do lado do Brasil. Na sua história, temos vários exemplos de coisas que nós nunca deveríamos fazer como país. Se inscreva no canal, seja membro por apenas R$ 2,99 para apoiar esse belo conteúdo que vocês estão vendo agora. E vamos para o vídeo. A colonização da Argentina foi diferente da do resto da América. Pela suspeita dos espanhóis de que haviam minas de ouro e prata no interior do continente, a colonização da região foi muito rápida, mas quando eles viram que não tinha nada demais no local, eles não se importaram muito com a colônia, que era meio esquecida pelos espanhóis. E isso era maravilhoso para os argentinos, já que eles poderiam viver e trabalhar lá, sem os espanhóis encherem o saco, sendo um país muito mais parecido com os Estados Unidos do que com seus vizinhos da América do Sul. E isso realmente aconteceu na nossa realidade, e o país tinha muito potencial. Avançando para 1810, acontece a Guerra de Independência Argentina, que foi mais ou menos assim. Os argentinos já começaram dominando boa parte do que hoje nós conhecemos como Argentina, tendo como objetivo apenas a captura do resto do vice-reinado do Prata, que era a subdivisão colonial da Espanha que contemplava Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Na nossa realidade, eles falharam em tudo isso, já que, entre outros fatores, aconteceu uma guerra civil de unitários e federalistas, porque no início quiseram que Buenos Aires tivesse toda a influência do país. Isso não acontece, e a declaração de independência argentina é parecida com a americana, com todas as províncias concordando em se unir, mantendo sua autonomia. Isso permitiria que os militares argentinos focassem totalmente nas campanhas de outros territórios, e ao longo de vários meses da Guerra de Independência, as bandas orientais e a Bolívia são ocupados com sucesso, ficando como zonas autônomas na República. Quanto ao Paraguai, foi assinado um pacto de não agressão já no início do conflito, já que eles estavam tendo o próprio processo de independência. Sem o perpétuo estado de guerra civil e sem a invasão portuguesa do Uruguai, o país se encontraria em um período de estabilidade, diferentemente dos outros países, que estariam enfrentando guerras sangrentas de independência e civis, atraindo imigração dessas outras colônias. Com uma independência mais organizada e estável, os dois grupos, unitários e federalistas, concordariam em eleger o popular herói nacional San Martín como presidente depois da fase das juntas. Isso unificaria o país. Ele se reelegeria várias vezes por conta da sua influência, até o seu adoecimento. Apesar de ter sido considerado um estadista, o parlamento argentino concorda em limitar o número de reeleições a uma, já que ele sairia bem desgastado da vida política. Com baixos impostos e alta competitividade entre as províncias, a Argentina consegue se desenvolver economicamente, exportando nessa época principalmente carne e produtos agrícolas. Em 1835, ocorre a Guerra dos Farrapos, com os argentinos vendo uma grande oportunidade de enfraquecer o Brasil e se tornar a grande potência da América do Sul. Os rebeldes do Rio Grande do Sul são amplamente auxiliados com estrategistas, equipamentos e até soldados em algumas ocasiões, sendo um sucesso tão grande que a República Juliana é declarada e conquistada. Mas depois de conseguirem a paz com o Brasil, os dois jovens países são invadidos e anexados pela Argentina sem muitas dificuldades, já que eles teriam um exército bem desenvolvido, ficando como províncias autônomas na federação e sendo integrados com o tempo. Com o sucesso dos separatistas do Sul, movimentos começariam em todo o Brasil, que se fragmentaria com o tempo. Sem oposição na América do Sul, a Gran Plata invadiria o Paraguai, que estaria em guerra civil, incorporando o país como uma província por volta do ano de 1840. É nessa época também que se iniciam as construções de ferrovias e indústrias. Com os baixos impostos e pouca burocracia, é criado um ambiente que favorecia a indústria. A boa situação financeira do governo faria com que investimentos estatais fossem feitos para acelerar o processo, com o país rapidamente se tornando o mais industrializado da América do Sul. Não que isso fosse muito difícil. Com isso acontece um período de paz. Investimentos são feitos na área da educação, fazendo com que o país fosse o maior centro intelectual da América do Sul. Uma vantagem enorme da Argentina seria a abolição da escravidão. O processo se iniciou em 1813, sendo decretado o fim oficial dela em 1842, sem resistência das elites, já que a escravidão já tinha praticamente acabado antes mesmo da lei, sendo construída a importante malha ferroviária do país, ligando os dois oceanos e aumentando cada vez mais o rendimento da agropecuária.
A região do deserto do Atacama, cheia de recursos, seria o palco de diversas disputas entre a Argentina, Chile e Peru. Como a Argentina estava muito forte, Chile e Peru se unem para invadir a Gran Plata e conquistar os seus territórios. Isso aconteceu em 1879. Mesmo dominando alguns dos seus objetivos no começo, tropas argentinas chegam rapidamente com as ferrovias e a marinha conduz operações de desembarque em Santiago, com eles dominando a capital chilena e obrigando eles a se renderem. Com o Peru acontece a mesma coisa. Eles adentram um pouco na terra e fazem o desembarque em Lima. No Tratado de Paz seria tomada uma decisão arriscada, mas que colaboraria para que a Argentina se tornasse uma grande potência no futuro. Me refiro à anexação completa do Chile. O Peru só perde alguns territórios, como as províncias mais ao sul e o Acre, rico em borracha, mas acaba virando um mero fantoche nas mãos platinas. A última grande expansão seria a marcha para o sul, onde o exército conquistou todos os territórios não colonizados no Cone Sul da América do Sul. Com todos esses territórios, a Argentina passa a rivalizar com os Estados Unidos pelo título de maior potência da América, recebendo muitos imigrantes com o tempo, com o povo argentino sendo considerado tão rico quanto os europeus. Na Primeira Guerra Mundial, os argentinos ganhariam muito dinheiro vendendo armas e emprestando dinheiro para os aliados, com a indústria, principalmente o setor bélico, crescendo muito nessa época. Apesar de ajudarem muito os ingleses e franceses, os argentinos continuam neutros. O pagamento dos empréstimos pelos aliados no pós-guerra alavancaria muito a economia argentina, de forma similar ao que aconteceu com os Estados Unidos. Em 1929, ocorre a Grande Depressão, onde um quarto da economia americana seria perdida de uma hora para outra. O mesmo não aconteceria na Gran Plata, já que o Banco Central do país seria muito menos intervencionista. Eles não expandiriam o crédito, o que evitaria a superprodução e a crise bancária. A única perturbação econômica da Argentina seria a recuperação da indústria europeia, mas isso se traduziria em uma queda gradual nas exportações no final dos anos 20. Com a economia de quase todos os países capitalistas estando destruída, a Argentina surge como uma grande potência econômica por causa do seu laissez-faire, atraindo muita imigração dos países afetados. O PIB per capita argentino seria o maior do mundo. Na Segunda Guerra Mundial, os argentinos fazem a mesma coisa de antes, emprestando dinheiro para os aliados, com eles entrando na fase final da guerra, em 1945, quando a derrota da Alemanha era certa. Na Guerra Fria, a Argentina ficaria meio que neutra, mesmo sendo o país mais capitalista do mundo. A esfera de influência deles se limitaria apenas da América Latina. Apesar de não serem militaristas, eles teriam um assento no Conselho de Segurança da ONU. Com a Argentina crescendo de forma contínua ao longo da sua história, o Perón não existiria, consequentemente sem o peronismo, que é praticamente o varguismo do Brasil, só que pior. Sem presidentes horríveis, sem hiperinflação, atualmente o peso argentino seria uma das moedas mais confiáveis, já que em momento algum da história o Banco Central Platino expande o crédito ou a base monetária. Com os britânicos se desfazendo do seu império colonial, eles cedem as Ilhas Malvinas diplomaticamente. Nos dias atuais, a população do país seria de 130 milhões, muito por causa da imigração. O PIB argentino seria de 13 trilhões, sendo o terceiro maior, atrás dos Estados Unidos e China. Mas se considerarmos que a sua população é bem menor que a dos Estados Unidos, vemos que eles teriam um padrão de vida muito maior, sendo praticamente um país nórdico na América, porém com uma população enorme. Um salve para o membro PLC Mapa, se inscreva no canal dele, e um agradecimento especial ao Diego com Y, que doou mais de R$30 na live que teve. Se torne membro você também por apenas R$2,99. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até mais.